Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, acabou agora há pouco aí uma conversa, um debate, né, entre os vice-presidentes aí do Vasco, falando a respeito da SAF. Vamos falar um pouquinho aí de como que está a situação para o Vasco se tornar um clube empresa, também os investidores aí que planejam investir pesado no Vasco. Vamos falar também de reforços, hein? Mais nomes aí são oferecidos ao Vasco, o Vasco analisando alguns nomes no mercado para contratar, porque precisa, viu, meu amigo? Ontem jogou um amistosozinho, tomou 2-0 do Audax, e imagine como que vai ser esse time na temporada, hein? O torcedor já está muito preocupado. Vamos falar disso e muito mais agora para vocês, mas já vai deixando aí aquele like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco e ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. Bom, pessoal, aconteceu agora há pouco aí um debate sobre a SAF na Vasco TV, né? Dois vice-presidentes do Vasco falaram aí dessa situação que o Vasco pode se tornar um clube empresa aí, quem sabe nos próximos dias ou nos próximos meses. Ainda vai acontecer a grande reunião no Conselho Deliberativo. Eles vão aprovar ou não aí a construção de uma SAF dentro do Vasco, né, cara? O Vasco se tornando aí um clube empresa. Eles deixaram bem claro que o Vasco não será vendido assim totalmente para um dono só. O Vasco não terá um dono, será ainda de sócios, e dando a entender que o Vasco será gerido como se fosse uma empresa, né? Por isso o Vasco busca investidores para investir pesado aí nessa possível, né, cara? Nessa possível, vamos dizer assim, possível compra do Vasco, venda do Vasco, porque não tem jeito, cara. Se o cara chegar lá bancar 90% do clube, o Vasco é dele. Não tem essa conversa aí é para boi dormir. Olha o que a gente está vendo lá no Cruzeiro. O Ronaldo chegou, tomou conta de tudo. O Cruzeiro não tem mais presidente. A torcida do Cruzeiro não vem tendo voz, tanto que o maior ídolo do clube saiu pro nosso rival Fluminense, né? E o Ronaldo tá fazendo o que ele quer, o que ele achar pro bolso dele, e pro Cruzeiro ele tá fazendo, né? E essa conversa de que o Vasco não será de um dono, isso aí não me pega, isso daí não me engana. O Vasco, obviamente, se tornar uma SAF e chegar um investidor pesado com 90%, 80% do Vasco, o Vasco vai ser dele, não tem outra conversa, velho, não tem, isso aí é só lorota. O torcedor quer contra a SAF, o Vasco ser de um único dono, vinha a querer apoiar esse modelo de projeto dentro do Vasco, né? Não que seja um projeto aí totalmente descartado, é um projeto que muitos torcedores vascaínos veiam a luz no fim do túnel. Eu ainda sou a favor de que o Vasco fosse gerido de maneira profissional. Só que, infelizmente, isso não vai acontecer, meu amigo. Isso nunca vai acontecer dentro do Vasco. Nunca aconteceu na história do Vasco e não vai ser agora que vai acontecer, não é? Não vai ter salvador da pátria para ajudar o Vasco. E o único modelo que vem sendo encontrado aí dentro do nosso clube é realmente se tornar um clube empresa. Eu gostaria muito que chegasse um presidente competente, com pessoas competentes e conseguissem gerir o Vasco, assim como outros clubes conseguiram, como o Flamengo conseguiu, como o Palmeiras vem conseguindo, como o Atlético Mineiro vem conseguindo, apesar de ter uma dívida gigantesca. Mas olha o tanto de título que os caras ganharam, olha o tanto de investidor, os caras fecharam um patrocínio com a Adidas. Quanto que o Vasco vai fechar um patrocínio com a marca de expressão? Nunca, né, cara? Porque o mercado está totalmente fechado para o Vasco. E a única solução para o Vasco hoje é realmente se tornar um clube empresa, se tornar uma SAF. Espero que se for vendido, porque vai ser vendido sim, não tem essa conversinha de que não vai ser vendido, vai ser vendido sim, que o dono consiga fazer o Vasco aí mais forte para a próxima temporada aí, se Deus quiser, com a volta à primeira divisão. O torcedor já está preocupado com a temporada do Vasco. Muitos já clamam pela vinda logo de um dono aí para o Vasco. Essa semana surgiu informações da empresa 777 Partners, donas lá do Genoa da Itália, querendo vir investir no Vasco, e também a possibilidade do Roman Abramovich, dono do Chelsea, vir aí, quem sabe, investir pesado juntamente com árabes no Vasco, né? Assim que tiver mais informações sobre esses dois investidores, vamos trazer aqui no nosso canal. Deixe nos comentários se você acha que a solução aí, a melhor solução para o Vasco é se tornar uma SAF, se tornar um clube empresa. Pessoal, e o Vasco tenta aí buscar mais reforços para a temporada, né? Porque ontem no jogo treino o Vasco passou vergonha, né, cara? Jogou contra o Audax aí, perdeu por 2-0, um jogo de 3 tempos. O Vasco não conseguiu fazer um gol sequer no Audax do Rio de Janeiro. Acabou perdendo por 2-0 de maneira vexatória. O torcedor ficou irado nas redes sociais aí ao ver o fim desse jogo treino, né? Obviamente, é início de temporada, mas o time profissional do Vasco, seja quem esteja jogando com a camisa do Vasco, não pode perder pro Audax em hipótese nenhuma, né?
esse vem sendo um retrato do Vasco e o torcedor já está preocupado com a temporada. O Vasco vai estrear na semana que vem contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca no próximo dia 26, jogo fora de casa e com certeza não é favorito, cara, porque se perdeu para o Audax, imagina que o Volta Redonda, adversário que sempre complica para os grandes no Campeonato Carioca, vai fazer com o nosso Vasco, hein? Eu tenho até medo, cara, do Vasco pegar uma goleada logo na estreia do Campeonato Carioca, porque é o que a gente está vendo, o noticiário do Vasco não é nada bom. Também as contratações não agradaram aí o torcedor vascaíno. Tudo indica que vai ser mais um ano difícil, apesar de ter vidente aí que diz que o Vasco vai subir, que o Vasco vai ter investimento pesado, isso e aquilo, né? Mas hoje o presente do Vasco é outra coisa. Não dá para acreditar nessas coisas aí, né? Não tem chance nenhuma do torcedor ficar caindo nesses contos aí, e na minha opinião, hoje o presente do Vasco ele é assustador e tomara que isso mude, né, cara? Tomara que o Zé Ricardo consiga mudar, fazer um time competitivo e só isso vai ser ao longo do tempo, porque começou a montagem do elenco do Vasco praticamente do zero, jogadores totalmente desconhecidos, não jogaram. Poucos jogadores jogaram entre eles. Eu acho bem complicado que o Vasco vai ter um resultado expressivo logo de cara e o Campeonato Carioca vai ser uma tristeza gigantesca, na minha opinião, para o torcedor vascaíno. Pensando nisso, o Vasco ainda segue em busca de atacantes e também de zagueiros, né? O Internacional teria proposto ao Vasco uma troca do zagueiro barra volante Zé Gabriel pelo volante do Vasco está afastado hoje, o Bruno Gomes, né? As negociações seguem em andamento, o Bruno Gomes está insatisfeito, está treinando em separado e quer deixar o Vasco. Tomara que ele saia logo do clube, que é um jogador inútil, fraquíssimo, na minha opinião, não tinha nem que estar no Vasco. Jogador ridículo, sem cabeça para ser jogador profissional de futebol, né? Cabaço foi expulso inúmeras vezes aí no campeonato da Série B, comprometendo demais atuações do Vasco. Muitos jogos o Vasco estava com a vitória na mão e ele foi expulso, principalmente no início de um jogo, né, cara? Se não me engano foi contra o Goiás, não lembro quem foi o adversário, ele foi expulso nos minutos iniciais da partida, totalmente desequilibrado, já tinha vindo de uma expulsão e foi expulso. A mesma coisa é o tal de Léo Matos, um jogador que não me agrada. Para mim, esses dois jogadores poderiam sair do Vasco. Na minha opinião, o Zé Rivaldo é um jogador interessante, foi capitão do Inter nas categorias de base, vinha jogando aí no Internacional, só que ele não será aproveitado nessa temporada e pode ser que seja aí novo jogador do Vasco. Ele vem treinando lá com o Internacional, fazendo a pré-temporada no Clube Gaúcho. Bem, foi oferecido ao Vasco aí pelo Brusque o zagueiro Jansson, jogador aí que foi um dos destaques do Brusque na última Série B, teria sido oferecido ao Vasco. O Vasco que busca aí jogadores aí para defesa e esse nome já teria sido descartado pela diretoria do Vasco. Obviamente o Zé Ricardo não deve ter dado aval para o Vasco contratar esse jogador. O Vasco segue tentando também a contratação de um atacante e pode ser que seja o Paulinho Mocelin, jogador que já está fechado com o São Bernardo, mas deve vir para o Vasco para a disputa da Série B. De acordo com as informações, a possibilidade dele jogar a Série B com a camisa do Vasco é muito grande e pode ser que ele venha aí depois do Paulistão ser jogador do Vasco. Deixa aí nos comentários se te agrada aí esses nomes especulados, aí esses nomes que podem vir ser jogadores do Vasco. O Zé Gabriel, o Jansson está descartado e o Paulinho Mocelin, que pode também ser atacante do Vasco na disputa da Série B. Reforços precisam chegar, o Vasco precisa corrigir já logo de cara alguns erros, precisa contratar atacantes porque não tem atacantes no elenco. Você vê aí a escalação do Vasco, o time joga sem atacante, somente com o Raniel lá na frente. O Vasco, na minha opinião, precisa ir urgente no mercado contratar, não vem tendo facilidade, até porque nenhum jogador quer jogar no Vasco, essa é a grande realidade, eu sempre venho falando aqui nos vídeos. Aqui o nosso canal, para deixar bem claro para todos, se você não gosta, é bem realista. Eu não sou aqui de babar ovo, eu não sou clubista ao extremo, como muitos são, que dizem que é Vasco, aqui é Vasco. Não é bem assim. Não é bem assim, o Vasco hoje não é um time grande mais, o Vasco hoje não é um time forte, o Vasco não está no top 5 aí, como muitos falam que o Vasco é top 5, é de torcida, mas de time, de futebol, já não é, desde a época do Romário, meu amigo, desde a época do Edmundo, olha quanto tempo tem isso. Muitos que estão me assistindo hoje não viram o Vasco ser forte, não viram o Vasco conquistar títulos, às vezes muitos nasceram quando o Vasco ganhou a Copa do Brasil. Antes disso, muitos que me assistem aqui, porque tem muitos garotos, torcedores jovens do Vasco que me assistem aqui, me acompanham também lá no Instagram, são fãs aqui do nosso canal, não viram o Vasco ser campeão. A gente tem que deixar bem claro aqui pro torcedor que esse time do Vasco
não é favorito para voltar para a primeira divisão. Esse time do Vasco vai passar sufoco na Série B se não mudar drasticamente aí a sua maneira de ver o futebol, porque o que contratou não é suficiente para levar o Vasco para a primeira divisão. Para deixar bem claro, essa é a minha opinião. Aqui o nosso canal diz a verdade, aqui o nosso canal não vai ficar vendendo sonho pro torcedor, falando que o Vasco é favorito a voltar, que o Vasco vai conseguir inúmeras coisas, sendo que o que a gente está vendo é o Jorge Salgado afundando o Vasco. É um planejamento furado, um planejamento ridículo, inútil, que não deu certo desse presidente. O que a gente está vendo é o Vasco no fundo do poço, nenhum jogador querendo disputar a Série B com a nossa camisa, uma camisa gigantesca que hoje não tem peso para nenhum jogador mais. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto, forte abraço. Saudações vascaína a todos. E é nóis, vamos torcer aí por dias melhores, porque cada dia que passa tá complicado ser vascaíno.